como surgiu esse trabalho, como a gente montou esse evento, e que foi uma coisa bem interessante, foi até uma surpresa bem agradável. Para aqueles que não conhecem ainda bem a nossa instituição e também as pessoas que estão nos assistindo pela TV da Federação Espírita Brasileira, na internet, nós trabalhamos aqui na nossa instituição, que é uma instituição espírita, mantém também um projeto socioeducativo que atende hoje uma média de 350 crianças de 2 a 14 anos, tanto com educação infantil quanto com educação complementar. E nós temos aqui na nossa casa um cuidado também muito especial com os educadores, uma parceria com os educadores que cuidam das nossas crianças, que ensinam as nossas crianças. E a gente tem uma ligação aqui com o psicólogo voluntário da casa, com os professores, com a maioria dos educadores, e uma educadora, que é a professora Samantha. Ela soube da campanha e entrou em contato comigo e disse assim: puxa, mas eu percebo que essa campanha é tão importante e seria interessante, será que a sede não poderia aderir a essa campanha? Tem várias instituições fazendo essa campanha no Brasil, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, tem a ACP, Associação Catarinense de Psiquiatria, tem a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e outras instituições também fazendo essa campanha Setembro Amarelo. E eu já tinha ouvido falar da campanha, mas não tinha assim mais detalhes, nem estava por dentro da repercussão. E aí eu disse assim para ela: olha, Samantha, eu estou um pouco ocupado, como todo mundo hoje, a gente está sempre ocupado, por incrível que pareça, né? E eu disse para ela: se você organizar a palestra, eu me comprometo a ir tratar um pouco desse assunto, convidar outras pessoas que possam também colaborar com o assunto, né? E deixei na mão dela. Para minha surpresa, para minha agradável surpresa, ela se mobilizou, ela conversou com outros educadores da casa, ela conversou com o CVV de Florianópolis, da Grande Florianópolis, conseguiu uma parceria com o CVV, trouxe material, né? Envolveu as crianças, envolveu outros educadores, inclusive também quero citar aqui o professor Marcel. Vocês no final vão receber um presente muito especial feito pelas crianças da nossa casa a respeito desse tema. Eu tenho certeza que vai emocionar a todos esse presentinho, esse mimo que todos vão receber no final. E ela então teve a missão de conversar com a diretoria da casa, com o professor Zeferino, com a Mira, e propor para eles: será que a sede? E imediatamente a diretoria da nossa instituição aderiu à campanha e começamos a nos organizar para poder fazer o evento de hoje. Então, eu quero dizer dessa minha alegria de que a iniciativa desse trabalho de hoje, que com certeza vai atingir muitas pessoas, tenha partido de uma educadora do projeto educativo que a nossa instituição desenvolve com essa comunidade aqui do Monte Verde. Isso, para mim, já torna esse evento muito especial. A outra parte especial desse evento, que eu já vou aproveitar de cara, já no início, porque no final é sempre mais complicado, é agradecer os parceiros desse trabalho. Essa camiseta que algumas pessoas estão usando, e eu estou feliz aqui de ver várias pessoas da nossa casa e irmãos e irmãs de outras casas também usando a camiseta, né? E hoje teve uma pessoa, uma voluntária da nossa casa, que me ligou: para ir de amarelo, eu vi que ela acabou de entrar de amarelo ali também, né? Eu quero agradecer. Então, essa camiseta não foi a sede que fez, essa camiseta é da Associação Catarinense de Psiquiatria. O doutor Eduardo, que é o presidente aqui da Associação Catarinense de Psiquiatria, o Fabiano faz parte dessa ACP, e a ACP em Santa Catarina, junto com o CVV, é que na verdade mobilizou em termos de imprensa, fez várias ações, inclusive já vou de início colocar que domingo, às 15 horas, saindo do Cochichos, vai haver uma caminhada pela vida com o uso dessa camiseta, e todas essas ações que têm sido feitas, várias questões de mídia, etc., são também para que no domingo se faça essa mobilização e essa caminhada lá na Beira-Mar possa então, né, trazer e atrair mais pessoas para que as pessoas vão lá. Vai ser distribuído um folder que está sendo preparado especialmente com informações, né? Nós preparamos um que está sendo distribuído aqui, assim, muito rapidamente, mas a ACP vai distribuir lá no domingo um folder com mais detalhes a respeito do tema, onde buscar ajuda, etc. Então, quero agradecer à Associação Catarinense de Psiquiatria por essa parceria
fui muito bem atendido, eles de cara já fizeram a parceria com a SED. Quero agradecer a Lilian, que é a secretária da ACP, quero agradecer ao doutor Eduardo pela parceria também. Dizer para vocês que o Diário Catarinense do domingo, a ACP conseguiu 4 páginas para tratar desse assunto, uma coisa inédita, talvez no Brasil e talvez no mundo. Por quê? Porque o tema suicídio ainda é tabu. Por exemplo, conversando com o Fabiano, ele estava me dizendo, ele é psiquiatra do Hospital Regional São José, estava me dizendo, por exemplo, que se estima que muitas pessoas que cometem suicídio não é notificado. Passa-se o óbito como se fosse outro tipo de morte, e não exatamente suicídio. Então, e as famílias que passaram por esse drama, ou as pessoas famílias que tiveram alguma pessoa com tentativa, né, do suicídio, quase não se fala do assunto. Não se trata, existe sobre esse tema uma dificuldade de trabalhar. Parece tão traumático, parece tão difícil de ser tratado, que não se trata, fica escondido, e isso é que dificulta que a informação chegue nas pessoas que precisa chegar para a gente prevenir, para a gente valorizar a vida como ela deve ser valorizada. Então, o Setembro Amarelo, na nossa casa, é uma honra para a nossa instituição, que a gente seja parceiro no Brasil inteiro, com várias ações. Por exemplo, o Cristo Redentor foi iluminado de amarelo, o Congresso Nacional foi iluminado de amarelo a respeito desse tema. Esse Setembro Amarelo não é só no Brasil, é em vários lugares do mundo, né? E, antes de passar a palavra para o Fabiano, uma coisa para mostrar para todos nós a importância, é que antes da campanha Outubro Rosa, existiam mais óbitos de mulheres por câncer de mama. A partir do momento que alguma instituição, que as instituições públicas, as instituições privadas, as instituições de educação, resolveram abraçar a causa e lançaram a campanha aqui em Santa Catarina, é um sucesso, através da Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma outra ONG maravilhosa, abençoada que temos em Santa Catarina, diminuíram as estatísticas de morte, porque a informação começou a chegar nas mulheres, do toque, artistas importantes foram para a televisão, mostraram como é que era fazer o toque, né? Em seguida, nós homens também fomos contemplados, né, Fabiano, com o Novembro Azul, porque muitos homens também morriam por câncer de próstata, porque existia um preconceito a respeito do exame, então se passou a ter informações, e agora chegou a vez de nós tratarmos desse problema seríssimo de saúde pública no mundo, que é do suicídio. Vocês terem uma ideia, os números são estarrecedores. Estima-se que de 800 mil a 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos no nosso planeta. Isso é mais do que as guerras que o nosso planeta ainda tem. A gente fica muito emocionado, muito tocado quando a gente vê o problema dos imigrantes na Europa, os afundamentos, etc., os barcos, a dificuldade, um problema gravíssimo que o nosso planeta tem hoje, mas o problema do suicídio, que está ceifando mais vidas, é considerada hoje no mundo uma epidemia silenciosa, porque nós nos calamos. Então, hoje, na nossa casa, no Brasil, em várias instituições, é o momento de não nos calarmos mais, porque em 90% dos casos, estima-se, a pessoa tem possibilidade de receber o recurso, receber o apoio e o tratamento para não chegar ao ponto extremo. Então é com uma alegria imensa que eu vou passar a palavra para o Fabiano. Não vou tratar de doutor, porque na Casa Espírita, doutor é só Jesus e o Bezerra de Menezes, né? O Fabiano Miguel Valério, ele é voluntário da nossa casa, né? É um recente voluntário, é um novato, né, Zeferino? Mas está começando, já está atendendo voluntariamente na nossa casa. É psiquiatra do Hospital Regional São José, né? É um carioca que está, doutor Florianópolis, aí para nossa alegria. E quando a gente conversou com ele, que tem uma experiência importante, inclusive em atendimento ambulatorial, clínico e de hospital, quando eu perguntei, Fabiano, vamos lá, vamos conversar um pouco com a nossa turma lá, vamos trabalhar esse tema. Ele prontamente se propôs, né? Hoje eu liguei para ele, de tarde ele estava lá no hospital atendendo, né, várias pessoas, né? E se preparou e veio aqui na nossa casa. E a nossa primeira parte, então, do evento vai ser o Fabiano passar para nós uma visão médico-psiquiátrica e também, como ele também é um estudioso da parte espiritual, eu acredito que ele vai colocar algumas coisas a respeito da espiritualidade também. Vai ser a nossa primeira parte, o primeiro conteúdo. Depois, na segunda parte, eu vou tratar, nos minutos finais, um pouquinho da questão psicológica
que envolve o suicídio. Para nós brindarmos o Fabiano, que vai falar pela primeira vez da nossa casa com um clima bom, vocês todos receberam aí um folderzinho onde que tem algumas músicas, algumas informações. Eu vou pedir a colaboração de todos, porque esse trabalho também é um trabalho de vibração, e o JB vai iniciar, antes da fala do Fabiano, com uma música que vai dar a tônica do nosso trabalho, da nossa vibração, para tratar com seriedade, respeito e carinho desse tema. Na sequência, depois que o Jota cantar, a palavra é contigo. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa tentar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre a janela do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam nos caminhos. Mesmo assim não custa tentar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre a janela do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Bom, boa noite a todos, né? Queria inicialmente agradecer a SEED, né, ao Zeferino, ao Luiz e a todos os envolvidos pela oportunidade da gente estar falando sobre esse tema, né? Como o Luiz já bem disse, super importante. E ainda um tabu, né? Eu acho que essa questão tabu envolve muito o medo de se tocar no assunto e o medo de que falar sobre isso possa ser sugestivo, possa dar ideias, possa fazer com que as pessoas pensem a respeito. E muito também por, às vezes, não saber, muitas pessoas não saberem o que fazer com isso. Então, se eu não sei o que fazer, se o negócio é grave, e se eu falando, eu vou criar um problema, ou seja, dar ideia, então muitas pessoas acabam optando por não falar. Eu acho que isso fez com que, durante muitos anos, essa questão permanecesse em silêncio, né? Então, acho bem oportuna essa campanha, né, todo o espaço que ela está ganhando, especialmente aqui em Santa Catarina. É bem interessante que a SED tenha abraçado essa causa. Como o Luiz colocou, as estatísticas são alarmantes, números crescentes, né? A gente pode dizer que, segundo essas estatísticas, são da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, de 2012, e quase 1 milhão de suicídios ao ano, dá em torno de 40 segundos, uma morte a cada 40 segundos. O número de tentativas é muito maior, talvez 13, acima de 10 tentativas para cada morte consumada, e um número crescente de jovens, né? Sempre foi predominante o número de pessoas de idade mais elevada, e o número de jovens tentando e conseguindo executar o suicídio está crescendo. Isso está cada vez mais preocupante, e a gente sabe que os números registrados são menores do que os números reais, né? Que há muitos casos subnotificados por uma série de questões, né? Por exemplo, acidentes de carro e vários outros que vão parar no atendimento médico de emergência, que acaba sendo a pessoa
acaba falecendo por vítima de trauma, mas na verdade pode ter sido um acidente intencional. Então tem uma série de casos que não aparece, tem outros problemas, questões burocráticas em outros lugares do país, então o número é consideravelmente maior. Bom, o que leva alguém a pensar em se matar, ou a tentar se matar, né? De maneira bem resumida, a gente pode dizer que é o sofrimento, né? A pessoa se vê numa situação difícil, não sabe, não vê saída, não suporta mais aquilo, e a morte, naquele momento, surge como uma opção. Uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo que estão nessa situação é o seguinte: o que você acha que acontece depois da morte? E as respostas são as mais variadas possíveis. E é interessante que às vezes a pessoa está pensando em morrer e não parou para pensar nisso. E na hora que essa pergunta é feita, aí a pessoa diz: não, mas eu acho que eu vou dormir para o resto da vida, que eu vou para o céu, que eu vou para o inferno, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Eu falo: tá, você está me dizendo então que teu entendimento é de que a morte do corpo não põe fim à existência, é isso? Eu falei: bom, mas então, se a tua ideia, né, de morrer é uma forma de acabar com o teu sofrimento, não seria um fim, né? Às vezes isso ajuda, né? Às vezes abre possibilidade para que determinados questionamentos avancem, às vezes não, né? Muitas vezes isso não ajuda. Em que tipo de situação isso acaba não ajudando muito? A pessoa que tem um entendimento da vida, faz uma leitura 100% materialista, ou seja, que a gente vive é isso aqui, a matéria, que tem isso aqui que a gente vê, que o nosso aparelho sensorial é capaz de captar, em 5 sentidos, né? Não existe nada mais. Então, a morte do corpo põe fim à existência. Quem tem um entendimento desse, às vezes, é um risco muito maior. É um risco maior e a gente tem que ficar mais alerta. E se é que dá para dizer que há algum sentido em cogitar suicídio como solução para algo, essas pessoas, bom, eu estou sofrendo, eu não vejo saída, eu quero acabar. Acho que para essas pessoas o risco acaba sendo muito maior. E esse sofrimento, né? De que sofrimento é esse que a gente está falando? Segundo também essas estatísticas da OMS, 90% dos casos de suicídio havia algum tipo de transtorno mental. Ou seja, a vasta maioria havia algum tipo de transtorno mental, né? E tratáveis. Dentre esses transtornos, os transtornos de humor, né, do qual a depressão é o maior representante, é o mais prevalente, responde pelo maior número de tentativas, né? A depressão, os casos de dependência de substâncias, de drogas, né, álcool e outras drogas, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade. São os quadros psiquiátricos que respondem pelos maiores números, né? Sendo a depressão o principal deles. Então, isso traz uma questão que, assim, bom, como é que a gente pode tratar isso? Em que locais? Depois eu vou falar disso. A intenção não é que a gente faça aqui uma discussão diagnóstica, né, sobre cada um desses quadros, né, nessa proposta. O fato há o ponto em que isso converge para a via final de quê? De sofrimento, e acho que 3 pontos pegam nessa questão do sofrimento, né? O desespero, o suicídio quase sempre é um ato de desespero. A desesperança, que é o quê? Eu não tenho luz no fim do túnel, não tem saída porque eu estou sentindo, o problema que eu tenho não tenho o que fazer com ele, e a falta de sentido, né? A falta de sentido na vida. Diferentes formas de sofrimento, seja tendo um transtorno mental ou não, se a gente for ver, muitas vezes vai passar por alguma dessas questões, ou as 3 juntas, né? Existe aquele outros 10% que não tem propriamente um transtorno mental identificado. Que casos são esses? São situações, dificuldades graves na vida, como nenhum de nós está livre disso, né? Às vezes são perdas de tudo, perde casa, pessoas vítimas de desastres naturais, vítimas de formas graves de violência, falência, dívidas, separação, perda de família, uma série de coisas que, no momento de desespero, a pessoa às vezes já está com aquilo na cabeça. É muito comum que essa coisa fique, a ideia vem, e aí é muito comum que a gente veja um negócio chamado ambivalência, que é o que é isso? Eu quero, mas eu não quero. Tem um lado meu que quer, tem um lado meu que não quer. Então, a pessoa vai lá e procura um atendimento.
né? Eu já vi muita gente dizendo assim, beleza, você é profissional da saúde, mas você está vindo aqui me dizer que quer se matar, se ele quisesse se matava, não vinha aqui falar comigo. É uma leitura, eu diria, que não ajuda. Né? Por quê? Porque a ambivalência faz parte. Um lado quer, outro lado não quer. E fica naquela divisão. A gente tem que apostar nesse lado que não quer. Se a pessoa está indo procurar ajuda, se ela está sinalizando aquilo para alguém, é porque tem um lado dela que é possível que a gente invista, que a gente acesse a pessoa através desse ponto, e é a partir disso que a gente consiga mudanças naquilo. Né? Porque quando a gente fala de mudanças, não é uma idealização do mar de rosas da vida sem problemas, como se vende muito hoje a ideia na mídia, principalmente mídias relacionadas à vida de celebridades, que parece que aquelas pessoas não têm nem problema, né? Não tem nem conta para pagar. Está todo mundo muito feliz sempre, nunca nada aflige, é só uma alegria, a vida é uma beleza. E muita gente vive aquilo e olha, por que isso não acontece comigo? Né? Enfim, aquilo é uma utopia, aquilo ali é uma coisa vendida, né? Uma imagem, aquilo não existe, né? Todo mundo tem problema. Então, quando a gente fala de amenizar a questão, não estamos propondo soluções mágicas para os problemas, estamos propondo, sim, como lidar com o problema. Às vezes, determinado problema não precisa mudar. Às vezes, a nossa forma de lidar com ele, outra maneira de enxergar, muda tudo. Né? Já cansei de ver isso acontecer, que às vezes não é o que está acontecendo que muda. Se mudar, melhor ainda. Às vezes tem algo para fazer com o que está acontecendo. Mas, muitas vezes, um outro posicionamento diante do que acontece já muda significativamente a vida de muita gente. Então, essa questão da ambivalência, a gente tem que estar sempre muito, muito atento a isso. Né? Porque, da mesma forma que tem esse lado que quer, a morte tem um lado que não quer, e nesse a gente investe. Mas esse lado que quer coloca a situação de risco, principalmente quando há uma característica de uma impulsividade. Né? O que é impulsividade? A gente agir por impulso. Né? Em geral, a gente tem uma ideia, pensa alguma coisa, aí, eu tenho uma ideia, vou comer sorvete. Será que eu como? Não como? Estou com fome? Não estou com fome? Almocei, não está na hora? Quero emagrecer? Não quero? Tá, vou comer, não vou comer, tomei a decisão. Né? Na ação por impulso, eu tenho a ideia, eu faço. Quero comer sorvete, eu estou comendo sorvete. Não penso, será que... Então, por exemplo, o uso de determinadas substâncias, qualquer droga, né? Vai aumentar o risco de uma ação por impulso. A pessoa já está naquela ambivalência, vai lá, começa a beber, deixa caro, é óbvio que o risco aumenta. Se ela já está predisposta e tal, e também questões espirituais, né? Digamos que a canastra, porque a pessoa pode ser influenciada também a vir a cometer um ato desse. Então, eu acho que é sempre uma questão difícil, e eu vejo que um ponto que pega muito para quem está junto com alguma pessoa que está passando por isso, às vezes um conhecido, porque é muito comum essa história de que quem quer não avisa, ou quem avisa não quer, né? Não vale. Na verdade, nenhuma regra vale. Né? Dizer assim, essas regras, esses pressupostos já definidos, a gente não pode confiar nisso. Né? Há estudos que apontam que a grande maioria das pessoas avisou antes que estava pensando naquilo, para alguém. Às vezes não se sente à vontade de avisar para a família, avisa para um conhecido, às vezes vai num lugar para uma pessoa que ela nem conhece, né? E aquilo menciona aquela intenção, né? Ou vai procurar um atendimento e fala e ninguém sabe. Eu vejo que uma dificuldade que acontece para muitas pessoas quando ouve isso, ou começa a perceber algum sinal, a pessoa falando, pois eu estou cansado, estou desanimada, nada mais me interessa, não tenho vontade de fazer nada, às vezes eu penso que era melhor sumir no mundo, queria que Deus me levasse, e às vezes quem escuta isso não se sente à vontade de perguntar, você quer morrer? Está pensando em se matar? Por quê? Eu acho que muitas vezes por medo da resposta, né? Se a pessoa me disser quero, o que eu faço? E aí, agora? Então, às vezes as pessoas se veem na situação dessa e falam, não, sei lá, eu vou correr, eu vou fingir que não ouviu, por medo de não saber o que fazer. Só que eu acho que não saber o que fazer não é uma justificativa para que a gente não pergunte, porque uma coisa que é super importante e que qualquer um pode fazer é escutar, é acolher, é se prontificar e falar, tá, mas por quê? O que está acontecendo? Né? Mas até agora, então você não fez nada, o que tem te impedido? E às vezes investir nesses fatores.
eu não fiz por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa de não sei o quê. Tá, como é que é a relação de vocês? Como é que você... Enfim, procurar pontos que possam fortalecer. Que são pontos do quê? Que a gente vai investir naquela questão da construção do sentido, né? Então, ouvir e poder acolher, às vezes, já é muito, que é exatamente o que o CVV faz. Né? O CVV faz isso. Não sei se é do conhecimento de todos, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, é um serviço de telefone. Agora eles têm chat, tem Skype, tem vários meios de comunicação, que as pessoas ligam para falar que não estão bem. E tem um voluntário treinado, todos são voluntários, treinados para ouvir e para acolher. Eles não estão ali para julgar, não estão ali para dar uma solução, uma receita de bolo, né? Porque essa questão da solução é uma tendência, não é muito fácil, porque quando a pessoa traga um problema, às vezes a gente se angustia com aquilo, né? Se angustia com a angústia do outro e quer dar uma solução. Então, estou com um problema no meu casamento, não sei o que eu falo, separa logo, pronto. E a pessoa acha que está dando uma contribuição, muitas vezes a pessoa não quer uma solução, não está te perguntando, o que eu faço? Se ela chegar e te perguntar, o que você acha que eu faço? Bom, aí você pensa se vai falar ou não. Mas muitas vezes não é isso que a pessoa quer. Às vezes a pessoa só quer alguém que escute, que acolha, que ela possa ser ouvida, que ela possa ser compreendida, sem ser julgada. E o CVV faz exatamente isso. Na verdade, o CVV é uma instituição que foi criada em 62, em São Paulo, por um grupo de espíritas, né? Mas eles não estão ali pregando a doutrina nem nada, eles estão ali para acolher e ouvir quem quiser ligar, né? E eles têm mais de 1 milhão de ligações por ano, né? Eu vi um relato recente que na noite de Natal, do Ano Novo, da virada do ano, tem um número altíssimo de ligações e que boa parte dessas são de pessoas ligando e falando, olha, estou ligando para agradecer. Se eu estou hoje aqui foi porque há um tempo atrás eu liguei, estava querendo me matar. E por causa da conversa que eu tive com vocês, eu não fiz. Então, eu acho que assim, a gente ter essa abertura, muitas vezes não tem uma solução pronta, receita de bolo, fórmula mágica, não tem no Google, mas o que a gente pode fazer é, vou escutar. Muitas vezes, eu não sei o que fazer, como é que eu posso ajudar? Então pergunta, como é que eu posso te ajudar? Entende? Mas essa cobrança de que eu tenho que saber fazer algo, eu já tenho que ter a resposta, eu tenho que ter tudo pronto, se eu não tenho, então eu nem faço, não ajuda, né? Então, essa cobrança de que eu tenho que solucionar, a pessoa me diz que está pensando em se matar, eu tenho que solucionar. Porque a gente vê que é uma dor muito grande para a família, né? É uma coisa difícil de superar. A gente sabe que também, enfim, espiritualmente há consequências complicadas, quer dizer, uma vez que não há o fim, né? Aquela busca do fim, o fim do sofrimento através do fim da vida, na verdade, não é atingida, né? Então, esses pontos são muito importantes, quer dizer, você está disposto a ouvir, está disposto a estar junto, investir no vínculo. Por que o vínculo? Aquela questão que eu falei assim do desespero, da desesperança e da falta de sentido. Essa questão, o sentido da vida é um tema super complexo, dá margem a discussões filosóficas vastíssimas. O que é o sentido da vida? Mas para tentar colocar a coisa de uma maneira bem simplista aqui, a gente pode considerar alguns aspectos, né? O que dá sentido? Ao que a pessoa se prende? Né? O que motiva? O que gera desejo, busca? Tem amor no quê? Nos laços familiares, estar com a família, no trabalho, na busca de um conhecimento, porque eu quero conhecer um monte de lugar, porque eu quero... Quanto mais essa vinculação afetiva com determinadas questões, quer dizer, o amor que a pessoa tem em determinados pontos e aspectos é um ponto de ligação forte com a vida, né? Além dessa questão, assim, desse entendimento, que daí é super importante, de qual o sentido, o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Isso aqui é o que é um tempo, a gente passa um tempo aqui, vive coisas legais, esquenta um monte a cabeça, e isso aí deu, uma hora acaba e passou. Então, quer dizer, se a gente tem um entendimento, uma concepção do que é isso tudo, fica muito mais fácil de ter essa construção do sentido, né? Isso é super importante. Isso é algo a ser construído, né? Para algumas pessoas isso já se dá espontaneamente, mas a pessoa que está, por exemplo,
não vê saída, está no fundo do poço, ou está num quadro depressivo grave, que perdeu interesse por tudo, que não sei o que, tá tudo bem, vai ter tratamento médico, psicológico e tal. E muitas vezes tem que passar por esse processo de reconstrução, né, de valores, de uma série de coisas. E o que a gente pode fazer é isso. Às vezes a pessoa, ela falando, ela se dá conta, ela para falar e te explicar o que ela sente, ela tem que organizar aquilo na cabeça dela. Muitas vezes, ao falar, ela se dá conta de muitas coisas que ela não tinha se dado, né? Então, o que eu acho que, enquanto pessoas, familiares, amigos, próximos, o que pode ser feito? Se disponibilizar a ouvir, a estar junto, né? Fala, olha, eu não tenho uma solução, e até assim, olha, se não sabe o que fazer, olha, eu não sei exatamente como te ajudar, mas o que eu posso dizer é o seguinte, você pode contar comigo, né? Se você tem algo, você tem já alguma ideia do que eu posso fazer com você? Ah, tá, me leva, onde é que eu posso? Me leva num lugar, tudo bem, vamos buscar um tratamento, vamos buscar isso, vamos buscar aquilo, não, fica comigo, não me deixe sozinho. Bom, são ajudas de grande valia. Quando a gente pensa nessa questão do tratamento, tá? Não sei se a pessoa ou a própria pessoa está sentindo coisa, mas será que isso é problema da vida? Será que é crise existencial? Ou será que eu estou tendo alguma questão patológica que eu poderia me tratar? Eu não sei. Então, vai procurar um profissional. Está na dúvida? Vai procurar um profissional e discutir essas questões com ele, né? Ele vai poder te orientar, vai perguntar, mas o que está acontecendo? Como é que é? O que se tem, o que não tem? Né? E a partir disso, pode chegar a várias conclusões, mas está na dúvida, procura. Né? A gente sabe que determinadas, às vezes, o acesso a determinados profissionais no serviço público, em alguns lugares funciona melhor, em outros é uma questão um pouco mais difícil, né? Mas que lugares seriam esses que as pessoas poderiam procurar ajuda? São várias formas de ajuda diferentes, né? Desde casos extremos, por exemplo, a gente tem o Instituto de Psiquiatria aqui com uma emergência que funciona 24 horas por dia, tem o Instituto São José, que é para quem tem plano de saúde, não funciona 24 horas por dia, funciona das 7 às 9. A gente tem os CAPs, que eu não sei se todos conhecem, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que tem uma equipe multidisciplinar uma equipe multidisciplinar que vai avaliar os diferentes casos que elas chegam. Aqui em Florianópolis, por exemplo, tem um CAPs ali na Agronômica, perto do Hospital Infantil, na rua da Delegacia da Mulher. Tem as unidades básicas de saúde com os médicos de família, inclusive agora estão, por conta da campanha do Setembro Amarelo, os clínicos têm tido capacitação para lidar com essas questões, né? Eles têm acesso também à rede de saúde mental do município. Então tem o CVV e tem várias outras, por exemplo, a CED mesmo, né? O atendimento fraterno, várias possibilidades de abordagem, né? Não precisa ser exclusivamente, quer dizer, acho que quanto mais abrangente puder ser, então, né, quanto mais, digamos, holística puder ser esse olhar para quem passa por isso, a gente considerar, né, aspectos físicos, né, biológicos, químicos, aspectos psicológicos, emocionais e aspectos espirituais. Então, se puder, então vamos cuidar de tudo, né, porque a pessoa é uma só, mas tudo isso faz parte dela, né? Ninguém é só um somatório de neurotransmissores da cabeça, né? Então, mas a gente tem que cuidar do todo. Então é super importante. O CVV tem o número, acredito que nacional deles é 141, né? E em cada localidade tem um número do escritório local. Eu não sei de cabeça dizer para vocês qual seria o daqui, mas na internet isso é fácil de descobrir. Então, em linhas gerais, acho que é isso, né? Importante, a grande mensagem que eu queria deixar é assim: existem coisas a ser feitas. Se a gente pega as pessoas, a gente acompanha pessoas que estão pensando durante algum tempo e o tempo passa, tem até estudos que mostram de 5 anos depois como é que muda a mentalidade com relação àquilo, né, como é que aquela ideia muitas vezes se desfaz. É super importante que a gente possa se prontificar, né? Temos que pensar também que tem as famílias, né, que tiveram alguma perda dessa forma. É sempre algo muito complexo, muito difícil,
E de todas as vezes que eu acompanhei casos assim, os que tinham uma espiritualidade fez toda a diferença para conseguir lidar com essa questão. Então, acho que a grande mensagem é, bom, a gente pode se disponibilizar, ouvir, acolher, né, e se prontificar a estar junto. Ah, mas eu acho que a coisa está muito grave. Então, procura correr no serviço de saúde. Vai na emergência, você não sabe o que fazer, então pega, acompanha a pessoa até lá. Ah, eu acho que o risco está muito grande, vamos junto até ali. Né? Vamos, então vai, é o que pode ser feito. Né? E muitas vezes aquela ideia se desfaz, aquilo com o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando, a pessoa vai conseguindo ter um outro olhar para aquilo que acontece, isso faz toda a diferença. Né? Então a mensagem que eu queria deixar é essa, que a importância do acolhimento, né, do vínculo, e que a gente esteja verdadeiramente disponível para isso, porque em muitos dos casos isso já vai fazer toda a diferença. Tá? Bom, por enquanto é isso, né? Vou passar aqui para o Luiz. Obrigado. Curtiram aí a fala do Fabiano? Eu fiquei desconfiado que o Fabiano não é carioca, que ele é manezinho, porque ele falou meio rápido. Ou então ele já está fazendo um curso há alguns anos, né? Já me falou que ele vai lá para o Siriu, para curtir a praia do Siriu, lá na Palhoça, então... A convivência. Mas carioca e manezinho da ilha tem muito a ver, né? A origem portuguesa. Eu queria aproveitar esses... Eu só tenho 2h30 para falar com vocês. Então, eu queria aproveitar para a gente fazer uma prática. Porque uma coisa que eu aprendi, especialmente com o Evangelho, é de que a gente precisa praticar. E a mensagem que o Fabiano deixou no final é a essência do trabalho de promoção da vida e de a gente diminuir, e a gente se comprometer em diminuir essas estatísticas dessa epidemia silenciosa. Depende de nós. Não depende só do governo, não depende só das políticas públicas, não depende só dos hospitais, não depende só dos psiquiatras, nem só, depende de todos nós. E estudando esse tema, eu me convenci que tem uma palavra que nós vamos praticar hoje aqui, os que estiverem interessados, e eu estou vendo que estão muitos interessados. Uma palavra faz toda a diferença para a gente praticar o que o Fabiano falou. Quando o Fabiano falou que um dos segredos está em nós nos auxiliarmos, né? A comunidade se auxiliar, a família se auxiliar, os grupos, as instituições se auxiliarem, né? E essa questão de a gente saber escutar o outro, de a gente prestar atenção no outro, de a gente se interessar pelo outro, passa por uma palavra que hoje no mundo é considerada, vamos dizer assim, um recurso fundamental para essa ajuda mútua que nós podemos praticar entre nós. Essa palavrinha chama apreaciatividade. Meio feinha, né? Mas vamos trocar por uma coisa mais brasileira, apreciação. Um dos maiores equívocos das nossas relações, que levam as pessoas para o desespero, é a falta de apreciação. No Japão, o maior número de suicídios. O Japão é um país de primeiro mundo, certo? E tem muitos casos de suicídio. Então, não tem muitas vezes, às vezes, que questões sociais, pessoas de todas as áreas tentam o suicídio, né, de todos os setores. Exatamente está no início do período escolar, Zeferino. Porque a cultura japonesa hoje é tão exigente, é tão rígida, cobra tanto, julga tanto o jovem, que quando ele inicia o período da escola, muitos jovens não aguentam a pressão e acabam atentando contra a própria vida. Os estudos, ao longo dos últimos anos, foram mostrando que uma coisa que ajuda o ser humano é quando ele é reconhecido pelo outro ser humano.
Dizem que as crianças nascem, isso aí é mais a área do Fabiano, com tal de neurônio espelho, né? A criança humana, ela é interessante, ela depende do outro, ela precisa do outro para reconhecer que ela mesma existe e que é humana. Eu não sei se vocês viram esses casos dessas crianças que são criadas por macacos ou criadas por lobos. Tem vários casos esses dias ainda vi um documentário. Essas crianças, elas praticamente não ficam humanas. Crescem até pelo no corpo inteiro, elas ficam de cócoras, elas andam de 4, né? Então, nós nos constituímos humanos a partir do momento que nós nos relacionamos com o outro. E a verdade é que nós ainda não sabemos nos relacionar com os outros. Porque nós temos uma tendência de ver mais o defeito do outro do que as qualidades. E isso machuca as pessoas. Porque a maioria de nós tem vergonha de reconhecer algo bom e positivo do outro. O Fabiano, gostei muito da fala do Fabiano, quando ele disse que quando a gente, profissionais, né, da nossa área de ajuda terapêutica, médica, psicológica, a gente vai e fica procurando nos olhinhos da pessoa onde é que brilha um pouquinho os olhos dela. Ah, não brilha. Às vezes eu já vi pessoas que se curaram de depressões profundas por causa de uma causa. Ela descobriu que se ela lutasse pelos cachorros, pelos animais, pela natureza, já vi gente lutando por tartaruga, já vi gente lutando por lesma, por pernilongo, a pessoa ela se encanta com alguma coisa. E aquilo faz com que ela se vincule na vida. Eu estava aqui comentando rapidamente com o Zeferino que o Chico Xavier disse que uma das coisas que mantinha ele na matéria, encarnado, eram os cachorros e os gatos dele. Muita gente não sabe disso. Porque ele tinha tanta saudade do mundo espiritual, a mediunidade dele, ele tinha lembranças de como era a vida no mundo espiritual. Então, ele tinha muito desejo de voltar para aquele lugar bom, do qual ele tinha vindo. Então, para se manter aqui, eram 3 coisas. Era a caridade, era trabalhar pelo Evangelho e eram os bichinhos quando ele chegava em casa. O cachorrinho, o gato. Fazia vínculo com eles, ele gostava, ele cuidava, ele amava, ele brincava. Ele chorava quando o cachorrinho desencarnava. Né? Porque cachorro, gato, periquito, papagaio também desencarnam, também são almas em evolução, né? Então, o que nós precisamos? Parar, tomar uma atitude hoje de parar de olhar para os outros para ver problema. Nós temos uma tendência de ver o problema, de ver o gap, de ver o defeito, de ver a dificuldade, e temos muita dificuldade de reconhecer o brilho do outro, a qualidade do outro, a virtude do outro, e isso ajuda exatamente a fazer o que o Fabiano, que é um profissional que lida com esse assunto praticamente diariamente, trouxe para nós. A minha proposta é fazermos um exercício de apreciatividade, de apreciação agora, depois que o Zeferino fizer a fala dele aqui. Teu pico. Sim, vamos lá. Porque é o seguinte, a nossa grande dificuldade é ligar o fato à espiritualidade. A pessoa que está nessa situação de risco, de ele realmente, de uma hora para outra, tomar uma atitude, dar um tiro, se pendurar, fazer alguma coisa, ser jogado do prédio, ela tem dificuldade de se encontrar. E a espiritualidade não passa por perto. O mundo espiritual está longe dessa criatura. A pergunta que eu faço para o Fabiano é como é que ele, como profissional que lida com isso, como é que tu vê isso? Como é que tu percebe que o cara está realmente no risco, está no ponto? Se ele sair daqui, de repente ele esbarra ali, porque não encontrou o sujeito que escuta. Ele não encontrou isso. Então, tem vários pontos importantes, né? Pegando 2 aspectos. Essa questão inicial da espiritualidade. Isso é um ponto delicado, eu acho, porque, enquanto médico, uma coisa é eu estar atendendo aqui, né, uma pessoa que foi encaminhada por algum processo daqui, e, bom, eu sei que ela é espírita e daí eu tenho mais liberdade de abordar essa questão. Uma outra coisa, eu estou lá no meu consultório, estou no hospital, não sei o quê, e é uma pessoa que eu não sei nem quem é, e tocar nessa questão. Isso pode ser recebido de diferentes formas, e, às vezes, em vez de eu ajudar, eu crio uma dificuldade. Então, eu procuro ser muito cuidadoso com isso. Em geral, faz parte do conhecer a pessoa, perguntar entre todas as outras coisas. Você tem alguma religião?
né, como é que é, né, assim como eu quero saber se é casado, se é solteiro, com o que trabalha, o que faz, o que gosta, o que não gosta, isso também, né, faz parte dessa abordagem. Quando a gente pensa no risco, alguns pontos são muito importantes, né? Existem até gradações de gravidade, né? Porque tem aquelas pessoas que falam assim, pois é, vontade de sumir no mundo, né? É muito comum discutir, vontade de sumir no mundo, mas ir para onde? Não sei, mas o que? Vontade de morrer? Não. Aí o outro fala assim, é uma vontade de morrer. Você pensa em se matar? Não, jamais. Não tenho coragem por questões espirituais, ou porque não sei o quê, porque minha família, blá, 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 blá. Mas se Deus me levasse era bom, né? Né? Tem aquele outro, mas você pensa em se matar? Sim. Já planejou o que você quer fazer? Não sei bem e tal. Não, planejei, eu vou fazer assim, 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 assim. Bom, isso tem um risco maior. Por que não fez ainda? Por causa disso e daquilo. Bom, o que tem de ponto de elo, de ligação, de segurança, o que está impedindo? Né? E, às vezes, investir nisso. Ou, em casos extremos, achar que o risco é grande e falar, desculpa, vou ter que chamar alguém da tua família. Ou, às vezes, a gente chega, tem casos que tem que ser encaminhado para uma internação, né? Como forma de que aquela pessoa, durante o auge da crise, possa ser protegida dela mesma. Né, já que não está em condições de se cuidar sozinha, ou não tem um suporte familiar que possa dar conta daquilo, né? Então vamos chamar a família e falar, olha, vocês podem. Então, é muito comum, no hospital acontece isso direto, né? A pessoa já tentou, foi parar na emergência. A gente também muitas vezes avalia a gravidade da tentativa. Chama a família. Tem família? Não tem família. Está sozinho? Mora sozinho. Mora sozinho. Pô, complicado, né? O cara acabou de tentar, bom, o que eu vou fazer? Outra coisa não, tem aqui, chama a família, chama todo mundo. Qual é a disponibilidade que vocês têm? A situação é essa, aconteceu isso. Dá para a gente organizar uma rede e ficar junto? Não pode ficar sozinho, não pode se trancar no banheiro, não pode... Entende? Então, a gente tem que avaliar isso. É claro que, assim, o que eu tenho de elemento, eu posso perceber alguns elementos, mas o elemento principal que eu tenho é o que a pessoa me diz, né? É claro que, assim, uma coisa ele pode estar me dizendo uma coisa, demonstrando outra, né? Tem muitas coisas que a gente percebe no não dito, né? Tem muito da linguagem não verbal, né? E muito dá para se perceber nisso, mas o elemento principal que a gente tem é o que a pessoa está falando. E aí vai isso, desde o quanto está pensando, o que motiva, o que impede, de que forma, como seria, de novo, essa questão do o que acha que acontece, qual o entendimento que a pessoa tem sobre o que acontece após a morte. Isso tudo vai na hora que a gente vai somando isso tudo, fala, caramba, né? Bom, ok, dá para, muitas vezes, determinados acordos com a própria pessoa funcionam, né? Às vezes fala, você consegue me prometer, então, que você vai voltar? Às vezes a pessoa deve, e é muito comum que alguns falem, olha, não vou te prometer nada, não tem como te prometer nada, entendeu? E é claro, eu só tenho a palavra dele, né? Mas, enfim, é avaliar também em que caso que isso pode ser cabível, né? Em que caso que isso funciona, né? Então, e está sempre atento à possibilidade. Muitas vezes eu vejo pessoas comentando assim, já tentou várias vezes, nunca fez, então, olha, sempre tem um risco. O risco é maior, inclusive, em quem tem várias tentativas, né? Pessoas que não têm um vínculo familiar, o risco é maior. Que não tem essa ligação com alguma atividade, isso que o Luiz estava colocando, não tem um amor a alguma causa. Né? Isso é fundamental. E daí a gente vai avaliando tudo isso, né? Nas estatísticas, acontece assim, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais, né? Porque homens usam meios mais agressivos. Pessoas com mais idade, que não são casadas, ao contrário do que algumas pessoas podem achar, né? As pessoas às vezes falam do casamento, mas assim, as pessoas que não são casadas têm maior incidência, sem filhos, maior incidência, sem trabalho. Então, tem vários elementos que, da hora que a gente vai juntando tudo isso, a gente avalia. E aí, em último caso, se eu acho que o risco é real e que não tem um outro suporte de uma rede de pessoas à volta que possa dar conta, que se comprometam, né, que estejam dispostas a isso, tenham disponibilidade de tempo e disponibilidade interna para fazer isso, né, daí a gente, em último caso, tem que recorrer à internação. Eu acho que a pergunta do Zeferino casou com a proposta que a gente vai trabalhar agora, porque esse exercício que nós vamos fazer vai ser muito simples, vai ser rápido, não vai levar 5 minutos, e nós vamos levar um recurso para diminuir
esse risco, porque vocês podem ter certeza absoluta, e nós vamos experimentar isso agora. Quando uma pessoa é reconhecida pela outra no seu valor, ela começa a encontrar o sentido que tem a vida dela. Vocês sabiam que tem muitos jovens, muitos filhos, que não são nunca elogiados pelos pais? Vocês sabiam que alguns pais só comentam com o filho sobre a educação quando ele traz uma nota baixa, mas quando traz uma nota alta é como se fosse obrigação da criança ir bem na escola? E isso afeta toda a nossa existência, porque isso acontece no trabalho. Pensem no trabalho. Se a pessoa errar, ela é sacrificada. Se ela acertar, não, deixa para lá. Nós precisamos aprender a apreciar. Apreciatividade, apreciação é apreciar o outro. O exercício é ao sonzinho. Nós vamos ter até um solo aqui que o Zeferino não, que ainda não está no solo, só o JB. O Zeferino diz que deixou para outra vida, né? Ele vai fazer um solo bem bacana, e nós vamos fazer um exercício que, como nós não estamos com muita gente, então vai dar para fazer tranquilo, sem muita bagunça, né? Vai ser muito interessante. Você com certeza veio aqui com alguém que você aprecia. Alguém está aqui, levanta a mão, que está absolutamente sozinho, que não conhece ninguém aqui, que veio, vamos dizer assim, desgarrado, uma ovelha desgarrada, levanta a mão. Tem alguém nessa condição? Ou todo mundo conhece alguém aqui na casa? Ótimo. Então, sem muita bagunça, nós vamos olhar para a pessoa que está com a gente do lado direito ou lado esquerdo, uma pessoa que eu conheço, que eu tenho alguma relação, todos nós, ninguém vai ficar de fora. E todos nós vamos fazer o exercício em dupla. Vamos escolher rapidamente agora as duplas. Tu faz com o Zeferino. Vai fazer, vai lá. Deixa o Zeferino na vibração. Vai lá. Mas senta, pega uma cadeirinha lá. De 2 em 2, mas procura não mexer muito as cadeiras, mas se precisar, mexe. Se por acaso ficar 3, vai ter uma dupla que são 3, no caso. De preferência de 2, tá? Se tiver possibilidade de fazer 2, não fique em 3. Aproveite, não adianta ficar na teoria e para a cabeça cheia se a gente não exercitar. E esse exercício vai mexer com o coração de todo mundo, eu tenho certeza. Gente, não é para fazer conversinha, é só para escolher a dupla. Alô? Olha, nós estamos passando na televisão da Federação Espírita Brasileira para o mundo inteiro. Vamos caprichar, ok? Agora defina rapidamente quem é o 1, quem é o 2. Um tem que ser 1 e outro tem que ser o 2. Aí é 1 e... Tá sobrando 1 aí? Levanta a mão quem está solo. Ó, então junta lá, rapidamente. Levanta a mão quem está sozinho. Tem gente que está precisando ser apreciada, mesmo que não conheça muito profundamente, mas você vai olhar aquela pessoa, tem certeza que você vai encontrar alguma coisa. Ok. Tem mais? Levanta a mão quem está sozinho, por favor. Tem lá, ó. Junta lá. Lá, ó, tem uma pessoa lá. Por favor. Gente, lá. Hã? Tá bom, vamos em frente. Levanta a mão agora quem é o número 1. Levanta a mão, permanece com a mão levantada. Faz parte do exercício. Isso, número 1. Ok. Baixa a mão. Nós vamos começar com o número 1. É simples, profundo, verdadeiro, e talvez a pessoa com quem você está conversando nunca foi apreciada desse jeito. Tenha respeito, tenha profundidade, olhe nos olhos, olhe com seu coração, olhe nos olhos dessa pessoa e diga: calma, não começamos ainda, vamos escutar a instrução. Ô Zezé, por favor, Zezé. Vamos olhar para essa pessoa, nós vamos ter um tempo, o JB está aqui para nos ajudar, ele vai dar o tom, você não vai falar ainda. Você vai se concentrar no seu coração. Quem é o número 1, agora fecha os olhos. Respira profundamente 3 vezes. Deixa o ar entrar lenta e profundamente. O número 2 pode ficar mais relaxado. Quem vai começar é o número 1. JB, vamos começar o nosso solo. O número 1 agora vai respirar. Como disse o Zeferino, vai se conectar com a sua espiritualidade.
com aquilo que você acha sagrado, com seus mentores, com a sua crença, com a sua fé. Respire. Sinta o que é mais sagrado dentro do seu coração. E agora pense na pessoa que está contigo, que foi escolhida para o nosso exercício de apreciação. Pense nessa pessoa. Encontre no seu coração de verdade aquilo que você aprecia nessa pessoa e que talvez você nunca tenha dito de verdade. Tenha dito brincando, naquela coisa, sem olhar nos olhos. Respire e escute essa música. Entre no exercício com o seu coração. Número 1. Você agora tem nas mãos um recurso maravilhoso, chamado apreciação. Aprender a olhar não o problema, o defeito. Aprender a olhar onde está a luz. Como Jesus disse, brilhe a vossa luz. Coloque a luz acima e não abaixo da mesa. Você vai ter 2 minutos. Depois que eu pedir para abrir os olhos, você vai olhar para o número 2. Você também se prepare para receber. Tem gente que quando vai ser elogiada, vai ser admirada, olha para baixo, fica vendo, não, mas eu não. Não, você vai só receber. Respira fundo agora o 2, escuta a música. Abre seu coração, escute isso. Talvez o seu pai e a sua mãe tiveram dificuldade com isso, outros cuidadores, mas chegou o seu momento de reconhecer a sua luz, o seu brilho, o seu valor. E essa pessoa do seu lado é um anjo que foi colocado aí para fazer isso. Ele veio aqui para isso hoje. Apreciar o seu valor, o seu brilho, suas qualidades. Ele vai ter 2 minutos para fazer isso. Número 1, abre os olhos tranquilamente, olhe para o seu companheiro de exercício e da forma mais suave, mais próxima, baixinho, para não tumultuar muito, você tem 2 minutos para apreciar esse seu amigo. O número 2 só escuta e o número 1 só fala.
Vamos concluir então. Agora conclui, encerra. Eu sei que você tem muito mais coisas para dizer, mas não precisa ficar o exercício aqui. Você pode fazer isso daqui para frente sempre. Sempre que tu vê que a pessoa está precisando de um carinho, olhe para ela e diga para ela qual é o valor que ela tem na sua vida. Feche os olhos agora, os dois. Respire profundo. Abra seu coração. Tudo que nós mais desejamos é sentir a suavidade de um coração que ama, mas a gente ainda vibra muito com a mente que julga, condena, acha que está certo e outro errado. Mas nós podemos mudar isso. Estamos aqui para mudar isso. Apreciar a beleza da vida que existe dentro desses olhos maravilhosos que estão aí no planeta. Para que a vida tenha muito mais valor para todos nós. Achamos que precisamos muitas coisas. Precisamos só uns dos outros. Quem é apreciado nunca pensa em se matar, pensa em viver cada vez mais para aproveitar essa beleza que é viver entre seres sensíveis. Número 2, se concentre, pense no número 1 agora. Sinta no seu coração as qualidades que esse ser tem. O que você aprecia? Talvez você nunca tenha dito por vergonha, porque não tem jeito, não tem palavra. Gente, não tem palavra certa, só tem sentimento certo. Respire fundo. Número 1, você vai só escutar. Escute. Se se emocionar, rolar uma lágrima, que lindo, que bonito, deixe, escute. E deixa que o número 2 possa dizer o que ele aprecia na sua pessoa, na sua alma, no seu trabalho. Respire fundo. Com o JB fazendo o nosso fundo, você tem 2 minutos. Abra os olhos. Número 2, agora é contigo. Ando devagar, porque já tive pressa em leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar a certeza que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a massa e tocando em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. Vamos encerrando. É até uma pena encerrar essa beleza que está acontecendo aqui.
mas nós ainda temos mais atividade espiritual na sequência. Então, agora, se o que aconteceu aqui, tão simples, que foi exatamente o que o Fabiano ensinou para a gente, escutar e ser escutado, mas às vezes a gente espera uma pessoa ter problema para perguntar para ela o que está acontecendo. Não. De hoje em diante, nós podemos vibrar no que está dando certo, porque quando a gente valoriza o que está dando certo, o errado sai envergonhado pela porta dos fundos. Enquanto o nosso Roberto Carlos dos Espíritos, mais conhecido como JB, vai trazer Gonzaguinha. Acho que o Gonzaguinha tem muito a ver, ele já está do outro lado, mas ele inspirou muita gente nesse trabalho. Vai ter uma canção linda que está aí no folderzinho que vocês receberam. Enquanto o JB traz essa belíssima canção de esperança, nós podemos terminar o nosso exercício com um abraço de verdade, aquele abraço que vale a pena receber. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos... Vamos pegar o folder aí, todo mundo cantar junto. Se valeu a pena, quero escutar todo mundo cantando junto, porque agora nós vamos trabalhar com os nossos irmãozinhos que passaram por essa experiência, mas que também estão sendo acolhidos e vão ter novas oportunidades, que são nossos irmãos desencarnados. Vamos cantar, pega aí, quem não sabe, e o JP vai cantar com a gente. Vamos lá. Nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida. Ontem um menino deixe a luz do sol
fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Depois desse fecho, nós precisamos realmente nos lembrar daqueles que não tiveram aqui com a gente, que estão lá na casa da gente, estão lá no trabalho da gente, estão lá na vizinhança da gente, estão nos encontros da rua com a gente. Às vezes estão bem no nosso lado. Alguns a gente vê e os outros a gente não vê. Para nós que estamos na matéria, a gente não pode se esquecer deles, porque eles fazem parte do nosso cotidiano, da matéria e do plano espiritual. É um conjunto. Cada um de nós faz parte de um conjunto, cuja grandeza a gente não tem condições de imaginar. Mas ele existe, e ele atua, e ele influi sobre todas as questões da nossa vida, principalmente aqueles que estão na matéria. Não imagine como esse conjunto influi sobre nós que estamos na matéria. E nós não podemos se esquecer deles. Porque na hora difícil, vocês não imaginem como é grande a influência espiritual. Exerce sobre o indivíduo. Aqueles que querem que o fato seja consumado. E, obviamente, aqueles que não querem, que forças são essas que precisamos realmente ativar dentro da nossa alma, para que não venhamos abreviar a nossa vida na terra? Que forças nós precisamos realmente repassar para esses indivíduos que vêm em situações como o Fabiano aqui colocou? E será que nós não temos gente assim por perto da gente, precisando da gente, e a gente não tendo como repassar? Pois o convite que eu vou fazer a cada um de vocês, da matéria e do plano espiritual, o qual eu quero agradecer profundamente, com toda a força da minha alma, a presença dos nossos mentores, a presença da nossa corrente espiritual, a presença da corrente dos jovens desencarnados, que todas as últimas sextas-feiras de cada mês tem uma atividade intensa na nossa instituição, juntamente para com aqueles que abreviaram sua vida na matéria. Agradecer a presença deles e, junto com eles, nós fazer essa irradiação que o João Batista vai fazer 2 preces. E nós, nosso coração, que absorveu esse banho de energia aqui hoje, agora vai irradiar essa energia para aqueles que não estão ligados e que não estão aqui presentes.
Vibremos com isso, meus irmãos. Ave Maria, rogai por nós, Mãe de Jesus, rogai por nós. Oh, Mãe de Jesus, rogai por nós, rogai por nós. Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rogai por nós. Talvez eu não veja o sol se pôr, mas no horizonte eu vejo teu amor, raios de luz cruzam os céus. É mais um dia que eu sinto a tua paz. Vejo as aves no céu que voam em direção a ti. Um grande silêncio sobre a terra e a claridade se fez amanhecer. Talvez eu não veja o sol se pôr, mas no horizonte eu vejo teu amor, raios de luz cruzam os céus. É mais um dia que eu sinto a tua paz. Vejo as aves no céu que voam em direção a ti. Um grande silêncio sobre a terra e a claridade se fez no amanhecer. Um grande silêncio sobre
ser. Meus amados, convido vocês para de pé aplaudir aqueles que a gente não vê e que estão aqui junto com a gente. Rogamos ao nosso Pai que nos abençoe a todos, que tenhamos um final de semana muito feliz. E convido a todos que na próxima sexta-feira, aqui nós vamos ter a preleção artística justamente em favor dos jovens desencarnados. Muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigado pela vibração, obrigado por todos que estiveram presentes, ao Luiz, ao Fabiano, enfim, a todos vocês, o nosso muito agradecimento. Muito obrigado.